Há um poder silencioso dentro de você. Um poder que não grita, não exige, não se exibe, mas observa, sente e comanda. Esse poder é a sua mente. E Napoleon Hill ensinou que dominar a mente é o primeiro passo para dominar o destino. Tudo o que você viveu, tudo o que você enfrentou, tudo o que pareceu injusto ou impossível, foi apenas o cenário de um grande treinamento interior. A vida nunca esteve contra você. Ela apenas tenta te ensinar que as emoções são servas da mente e não o contrário. Quando você reage ao que acontece fora, você se torna escravo das circunstâncias. Mas quando aprende a responder de dentro, guiado por calma e consciência, o mundo deixa de te controlar. Esse é o início do controle emocional máximo. Napoleon Hill dizia: o homem que não domina suas emoções não domina nada. E ele estava certo, porque toda riqueza, todo sucesso e toda paz nascem de uma mente disciplinada. Uma mente treinada para não se abalar com o ruído do mundo. Dominar as emoções não é reprimir sentimentos. É compreender que a raiva, o medo e a ansiedade são mensageiros. Eles não vieram para te destruir. Vieram para te revelar algo que você ainda precisa curar. Quando o medo surge, ele está dizendo: olhe para o que você ainda não confia. Quando a raiva vem, ela sussurra: veja onde você entregou seu poder. E quando a tristeza te visita, ela apenas pede silêncio, para que você possa se reconectar com a sua verdade interior. O controle emocional não se conquista lutando contra o que se sente, mas sim observando o sentimento sem ser dominado por ele. É como ver uma tempestade pela janela e escolher não sair de casa. Você vê, reconhece, aceita, mas permanece no seu centro. Napoleon Hill ensinava que a mente é um campo fértil e que tudo o que é plantado nela se manifesta no corpo e nas circunstâncias da vida. Se você planta ansiedade, colhe confusão. Se planta paz, colhe clareza, e é essa clareza que te torna forte o bastante para caminhar em meio ao caos sem perder a calma. A pessoa que domina sua mente domina o tempo. Ela não vive no passado, nem se desespera com o futuro. Ela habita o agora, o único lugar onde Deus fala. É no silêncio interior que você escuta a voz da sabedoria. A voz que não julga, não teme, não corre, apenas guia. E quanto mais você aprende a silenciar os ruídos do medo, mais essa voz se torna clara, suave e constante. Napoleon Hill chamava essa força interior de inteligência infinita. Ela é o Espírito de Deus operando através da mente humana. Quando você se entrega a ela, o autocontrole deixa de ser esforço e se torna estado natural. Não é sobre ignorar as dores, é sobre não permitir que as dores decidam quem você será. Você não controla o que acontece, mas controla a maneira como interpreta. E a interpretação é o filtro que cria ou destrói a paz. Quando você aprende a escolher o significado das coisas, nada mais pode te derrubar. Porque até mesmo o que te fere se torna lição. Até o silêncio se torna abrigo. Até a perda se torna purificação. O verdadeiro poder é a serenidade. A serenidade de quem não precisa provar nada, de quem não reage a provocações, de quem entendeu que o controle emocional é o mais alto nível de inteligência espiritual. Napoleon Hill dizia: antes de vencer o mundo, vença a si mesmo. E essa vitória começa dentro. No instante em que você decide ser o guardião dos seus próprios pensamentos. A mente é um templo, e o que você permite entrar ali determina a energia que sairá de você. Proteja seus pensamentos.
Não se envolva em discussões inúteis. Não repita palavras negativas. Não carregue emoções que não te pertencem. Escolha a paz como sua maior forma de poder. A pessoa que permanece calma quando tudo desaba não é fria, é sábia. Ela entendeu que a reação impulsiva destrói mais do que o problema original e que o autocontrole é a ponte entre o caos e a solução. Napoleon Hill também dizia: a emoção da fé é o mais poderoso estímulo do pensamento humano. A fé é o estado mental supremo. Ela não é crença cega, é confiança profunda. É olhar para o invisível e dizer: eu sei que algo maior está agindo a meu favor. Quando você alcança esse ponto, o medo se dissolve. A dúvida perde força. E o que antes te desestabilizava passa a te fortalecer. Porque você não vive mais reagindo ao externo, você vive criando a partir do interno. Dominar a mente é o caminho para dominar a vida. Não é sorte, é prática. E quanto mais você pratica, mais percebe que o controle emocional é o maior segredo da prosperidade, da saúde e da sabedoria. A pessoa que controla as emoções atrai equilíbrio. E o equilíbrio é o solo fértil, onde todas as bênçãos florescem. Há um ponto na jornada em que o verdadeiro mestre não busca mais controlar o mundo, apenas a si mesmo. É nesse ponto que o poder interior começa a se manifestar de forma silenciosa, quase invisível. Napoleon Hill ensinava que a emoção é energia em movimento. Quando você a entende, não precisa mais lutar contra ela. Basta conduzi-la. O que antes te dominava agora te obedece. O medo se torna alerta, a raiva se torna foco, a tristeza se transforma em introspecção. O segredo nunca foi eliminar as emoções, mas sim compreender que todas elas são mensageiras e que o autodomínio começa quando você aprende a ouvi-las sem ser arrastado por elas. O quarto estágio do controle emocional é a presença total. O homem ou mulher emocionalmente sábio vive no agora. Não se prende ao passado nem teme o futuro. Ele observa, sente, mas não se perde nas ondas dos pensamentos. Napoleon Hill dizia que a mente é como um rio. Se você tentar barrá-lo, ele transborda. Se aprender a navegar nele, chegará onde quiser. Estar presente é dominar o próprio fluxo interior, não permitir que as memórias ou as expectativas roubem o seu poder de escolha. A presença é a arma silenciosa dos grandes vencedores, porque ela dissolve a ansiedade e traz clareza, e clareza é poder. Há um momento em que o silêncio se torna o maior sinal de força. Quando o mundo provoca, quando as pessoas tentam tirar sua paz, e você permanece centrado, é aí que você demonstra domínio verdadeiro. Napoleon Hill chamava isso de equilíbrio mental, o estado em que nada externo consegue perturbar o seu propósito. Isso não significa indiferença, mas sabedoria. A calma não é a ausência de emoção, é a decisão consciente de não reagir de forma destrutiva. Cada vez que você se contém, o universo entende que você está pronto para o próximo nível. É assim que o controle emocional se transforma em evolução espiritual. O próximo estágio é o da transmutação. Hill falava sobre o poder de converter energia emocional em energia criativa. O mesmo fogo que destrói também pode forjar o ouro. A energia da paixão, do desejo,
Da raiva, tudo pode ser redirecionado para o crescimento. O que diferencia o sábio do comum é o destino que ele dá à própria energia. Enquanto alguns se consomem em frustrações e palavras, outros transformam as mesmas emoções em obras, em ideias, em conquistas. A transmutação é a arte dos alquimistas da mente. Transformar chumbo em ouro. Dor em força, causa em ordem. E por fim, o 5º capítulo desta continuação é o da rendição consciente. O verdadeiro controle emocional não é rigidez, é entrega. É confiar que, depois de fazer o seu melhor, o restante pertence a algo maior. Napoleon Hill chamava isso de inteligência infinita, o poder divino que trabalha silenciosamente através de você. Render-se a Deus não é desistir, é se alinhar. É permitir que a paz se torne o seu estado natural. Porque quando a fé ocupa o coração, o medo perde o direito de comandar. A calma se torna o seu escudo e a serenidade o seu lar. Agora respire fundo. Deixe que essas palavras se assentem dentro de você. Porque talvez por muito tempo você tenha buscado poder fora e hoje finalmente entendeu que o poder sempre esteve dentro. Você não precisa mudar o mundo para ter paz. Precisa mudar a forma como a sua mente interpreta o mundo. Essa é a verdadeira liberdade. A mente calma é o trono de Deus em você. E quando Ele reina aí dentro, nada de fora pode te derrubar. Nem o medo, nem a ofensa, nem a dor. Você se torna inabalável. Lembre-se das palavras de Napoleon Hill. Aquele que controla seus pensamentos pode transformar qualquer derrota em vitória. E é exatamente isso que começa a acontecer quando você decide ser mestre da própria mente.